O cansaço que não passa. Existe um tipo de cansaço que não se cura com descanso. Você já sentiu isso? Acordar mais exausto do que quando foi dormir, ficar o dia inteiro em silêncio, sem fazer nada de grandioso e ainda assim sentir como se tivesse corrido uma maratona emocional. Você tenta dormir, tenta desligar, tenta se distrair, mas nada funciona por muito tempo. A mente continua pesada. O peito continua apertado. O corpo continua tenso. Esse cansaço é diferente. Não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de autoanulação. É o peso de sorrir quando tudo dentro de você quer chorar. É o peso de dizer, tá tudo bem, quando no fundo tudo está desmoronando. É o peso de manter as aparências, de manter a rotina, de manter a postura, mesmo que sua alma grite por descanso. Esse cansaço não se resolve com o final de semana de folga. Ele não some quando você assiste uma série ou toma um banho quente. Porque ele não mora no corpo. Ele mora na parte de você que está carregando. Tudo sozinha há anos e ninguém vê. Porque você aprendeu a disfarçar bem, a não pedir ajuda, a ser o forte, o responsável, o disponível. Você se acostumou a cuidar de todo mundo, mas nunca aprendeu a cuidar de si mesmo. E isso te esgota. Gabor Maté diz que as pessoas adoecem não por fraqueza, mas por adaptação. Adaptação a ambientes que não acolhem quem você é. Adaptação à ideia de que você só será aceito se for útil, silencioso, gentil, mesmo que isso te destrua por dentro. Você está cansado porque passou anos sendo o que esperavam que você fosse. Você aprendeu a não incomodar, a não exigir, a não ter necessidades. E agora talvez esteja pagando o preço disso tudo. Um preço que vem em forma de ansiedade, de insônia, de irritação constante, de apatia, de perda de vontade de viver. Mas saiba, você não está quebrado. Você não está doente. Você não é fraco. Você está carregado demais, cheio demais, esvaziado de si. Esse cansaço que você sente é real. E ele é, muitas vezes, o primeiro sintoma da alma dizendo: eu não aguento mais fingir que está tudo bem. A máscara da força. Você aprendeu cedo que precisava ser forte. Não porque quis, mas porque não havia espaço para ser frágil. Talvez tenha vindo da infância, talvez de um lar onde chorar era drama, onde sentir era fraqueza. Ou talvez da escola, da rua, das relações, lugares onde mostrar dor era sinônimo de perder respeito. Então você aprendeu a engolir o choro, a sorrir mesmo com o coração em pedaços, a continuar mesmo quando tudo em você queria parar. Você virou o ombro forte, a referência, a pessoa confiável, estável, sempre ali, sempre dando conta. E de tanto ser forte, esqueceu como pedir ajuda. Esqueceu como era ser cuidado. Esqueceu até o que significa ter permissão para desmoronar. A máscara da força foi se tornando parte de você. No começo era proteção, mas depois virou prisão. Porque quanto mais você segura, mais os outros se apoiam. Quanto mais você finge que... Bem, menos as pessoas perguntam. Quanto mais você aguenta, mais elas esperam que você continue aguentando. Até o dia em que você começa a rachar por dentro. Mas ninguém percebe. Porque a sua dor é silenciosa demais. Porque seu sorriso é convincente. Porque sua performance de estabilidade é perfeita. Gabor Maté nos alerta que esse tipo de padrão, de autocancelamento, de hiperfuncionalidade, de eu dou conta de tudo,
está profundamente ligado a traumas não vistos. Ele diz: pessoas que parecem extremamente fortes, muitas vezes são aquelas que passaram a vida toda reprimindo o próprio sofrimento para não incomodar os outros. E é exatamente isso. Você se tornou funcional para todo mundo, mas disfuncional para si mesmo. Seu corpo está funcionando. Você trabalha, entrega, responde mensagens, sorri nas fotos. Mas dentro existe um desespero mudo. Uma vontade de ser escutado de verdade. De poder ser vulnerável sem ser julgado. E sabe o que mais dói? É perceber que ninguém nota. Que mesmo gritando por dentro, você é visto como uma rocha. Que mesmo precisando de ajuda, é você quem todos procuram quando estão em crise. Mas ninguém pergunta: ei, você, tá bem mesmo? E quando perguntam, você responde automaticamente: tô bem, tá tudo certo. Porque você não sabe mais como dizer que não tá. E aí está o ponto mais perigoso. Você não está apenas cansado. Você está isolado dentro da sua própria força. A infância que moldou o adulto. Quase tudo que você sente hoje tem raízes em quem você precisou ser lá atrás. A forma como você reage aos outros, como se calar diante de uma ofensa, como engole o choro em silêncio, isso não nasceu agora. Foi aprendido. Foi condicionado. Na infância, você não aprendeu só a andar ou falar. Você aprendeu como ser aceito, como receber afeto e, principalmente, como não ser rejeitado. Talvez você tenha crescido num lar onde havia amor, mas também havia tensão. Onde bastava um tom de voz mais alto para seu corpo congelar. Onde demonstrar dor era visto como fraqueza. Onde seus sentimentos eram classificados como exagero, birra ou drama. Ou pior, onde ninguém nem perguntava o que você sentia. E foi aí que você aprendeu a se adaptar. Você se moldou para caber. Cortou partes de si para ser aceito. Escondeu emoções para manter o amor por perto. Porque para a criança que você foi, ser rejeitado significava uma dor insuportável. Então, você aprendeu rápido. Ser elogiado quando tirava boas notas? Continue estudando. Ganhar atenção quando ajudava? Continue ajudando. Ser chamado de bom filho quando se calava? Continue engolindo. Você internalizou que amor vinha com condição. Gabor Maté explica isso com precisão. As crianças não escolhem entre autenticidade e vínculo. Elas sacrificam a autenticidade para preservar o vínculo. E foi o que você fez. Você trocou partes da sua essência por aceitação. Aprendeu a não incomodar, a não ocupar espaço demais, a não dar trabalho. Você virou aquele que não reclama, que diz tudo bem mesmo quando não está, que pede desculpas até quando não é culpado. E o mais doloroso é que esse padrão continua até hoje. Você ainda busca aprovação com o mesmo esforço da criança que só queria o olhar dos pais. Ainda sente medo de ser rejeitado ao dizer o que pensa. Ainda acredita, lá no fundo, que precisa merecer amor. Por isso se entrega demais. Por isso tolera tanto. Por isso engole coisas que deveriam ser vomitadas na hora. Porque você aprendeu que, se for autêntico demais, pode ser deixado de lado. E a ideia de ser deixado ainda te apavora. Mas a verdade é, não é amor se exige o seu silêncio. Não é cuidado se custa a sua saúde. Não é vínculo se você precisa se anular para mantê-lo. Você não precisa mais ser aquela criança tentando manter todos felizes. Você cresceu. E agora pode escolher algo que antes não podia. A si mesmo. O reencontro com quem você é de verdade começa com um reconhecimento brutal. Eu me abandonei por amor, mas agora estou pronto para voltar. O corpo que começa a gritar. Você tenta manter a rotina, seguir em frente, ser produtivo, presente, funcional. Mas algo dentro de você começa a falhar. No início é sutil, uma tensão nos ombros que não passa, uma dor de cabeça recorrente, dificuldade para dormir,
falta de ar em lugares fechados, uma irritação inexplicável diante de situações simples. Você pensa, deve ser estresse. Toma um analgésico, uma cápsula de melatonina, um chá calmante, mas o corpo insiste. E aos poucos ele começa a gritar. Porque a alma, você calou. A mente, você treinou para suportar. Mas o corpo nunca mente. Ele começa a te paralisar, não por maldade, mas por desespero. É ele dizendo, ei, olha para mim, olha para você, a gente não tá bem. Gabor Maté, que estuda há décadas a relação entre trauma, emoções reprimidas e doenças crônicas, afirma com clareza: a supressão emocional é um dos caminhos mais certos para a doença. E isso não é metáfora, é fisiologia, é neurociência, é sobrevivência. Cada vez que você engole uma emoção, o corpo armazena. Cada vez que você finge que não está ferido, ele registra. Cada sim que você disse querendo dizer não foi um microchoque emocional armazenado em alguma parte do seu sistema. A raiva não expressa vira tensão muscular. A tristeza não sentida vira fadiga. Um medo abafado vira ansiedade. O choro engolido vira taquicardia, gastrite, crises silenciosas às 3 da manhã. Você não está doente. Você está sobrecarregado de tudo aquilo que não pôde ser dito. O corpo começa a adoecer não porque é fraco, mas porque você aprendeu a ser forte demais por tempo demais. E tem um momento em que ele diz, chega. E você precisa ouvir. Não dá mais para ignorar. Não dá mais para colocar outra máscara. Não dá mais para seguir fingindo que a vida está no controle enquanto por dentro você está implodindo. Essa dor que te acompanha, que aparece sem causa aparente, que vai e volta, ela não é aleatória. Ela é mensagem. Ela é chamado. Ela é o último recurso de um sistema que só quer que você sobreviva com dignidade. Você já percebeu como a doença, a crise, o colapso, às vezes são a única forma que sua psique encontra para te obrigar a parar? É isso. O corpo não é traidor, é mensageiro. Ele está tentando te salvar, de você mesmo, das suas renúncias silenciosas, do seu hábito de se abandonar, da sua mania de carregar tudo, mesmo já não conseguindo levantar. Você não está fraco. Você está vivendo com alertas acesos há anos e ninguém te ensinou a respeitar isso. Mas agora você sabe. E a escolha está diante de você. Continuar se traindo até adoecer de vez ou começar a escutar a dor com olhos de compaixão. Não para combatê-la, mas para entendê-la. Porque toda dor tem uma origem. E toda origem tem uma história. E toda história, mesmo a mais difícil, pode ser reescrita. Cura. Mais do que perceber que as pessoas falharam com você, mais do que lembrar das vezes em que você não foi ouvido, nem acolhido, é quando você se dá conta de que, aos poucos, você também se abandonou. Você se deixou por último, se calou quando precisava gritar, se doou quando já estava esgotado, se forçou a sorrir, mesmo quando a alma queria sumir. Você ignorou seus próprios limites para manter vínculos, engoliu palavras para evitar conflitos, agiu com gentileza, mesmo quando o que sentia era revolta. E isso te fez ser visto como maduro, equilibrado, admirável. Mas só você sabe o preço disso. Só você sabe o quanto já dormiu chorando em silêncio, o quanto já quis ir embora, mas ficou por medo de decepcionar, o quanto já desejou ser cuidado, mas se contentou em ser útil. Gabor Maté fala sobre esse abandono sutil com uma clareza desconcertante. Quando você é criança e precisa escolher entre ser autêntico e ser aceito, você sempre escolherá ser aceito, porque a necessidade de conexão vem antes da de verdade. Você aprendeu que para ser amado era preciso não ser um fardo, e se esforçou tanto para isso que se transformou num personagem.
alguém que está sempre bem, sempre resolvendo tudo, sempre disponível. E aos poucos, você sumiu. Você deixou de se escutar. Você deixou de existir por inteiro. Não por mal, mas porque ninguém te ensinou a se priorizar sem culpa, a se proteger sem parecer frio, a se escolher sem parecer egoísta. Você cresceu ouvindo frases como: não seja tão sensível, você está exagerando, para de fazer tempestade, tem gente em situação pior. E assim, você aprendeu a se silenciar. Aprendeu que para ser aceito, precisava ser fácil de lidar, que sentir demais era um defeito, que precisar dos outros era um sinal de fraqueza. E esse aprendizado se enraizou tanto que hoje, mesmo quando alguém te pergunta: tá tudo bem? Você responde: sim, no automático. Mesmo quando tem alguém disposto a ouvir, você diz: ah, não é nada. Porque você desaprendeu a se mostrar. Porque você se traiu tantas vezes que agora nem sabe mais como confiar em si. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. Você não é culpado por ter se abandonado. Você só fez o que sabia. Você sobreviveu da única forma que podia. Mas agora, você sabe mais. Você tem a chance de parar, de olhar para si com compaixão, não com cobrança, de colocar limites, mesmo tremendo por dentro, de dizer não sem se justificar demais, de descansar sem se sentir inútil. Se abandonar foi uma estratégia de sobrevivência, mas se reencontrar é uma escolha de vida. Você pode começar pequeno, com gestos simples, com pausas verdadeiras, com honestidade nas palavras. Você não precisa se transformar da noite para o dia, mas precisa parar de se trair. Porque nenhuma conexão, nenhum relacionamento, nenhum emprego vale o preço de viver longe de si mesmo. A solidão de quem se abandona é sempre maior do que de quem se escolhe. Merece voltar. Merece reencontrar a si mesmo. Merece amar a própria presença. Não porque é perfeita, mas porque é sua. A travessia solitária. Quando você começa a se curar, não vem alívio imediato. Vem estranhamento. Porque de repente você diz não. E as pessoas estranham. Você se afasta de conversas que sempre tolerou e te chamam de frio. Você coloca um limite e te acusam de egoísmo. O que antes parecia normal, agora te sufoca. O que você aceitava sem questionar, agora parece insuportável. E as pessoas que se beneficiavam do seu silêncio, da sua doação incondicional, começam a sumir. Algumas se afastam devagar. Outras saem batendo a porta. Algumas fingem que nada mudou, mas vão te estranhando por dentro. E você começa a duvidar. Será que estou errado? Será que fui longe demais? Será que estou me tornando alguém amargo? Não. Você está se tornando alguém honesto. Você está dizendo verdades que sempre escondeu. Está assumindo dores que sempre varreu para debaixo do tapete. Está saindo de papéis que te mantinham funcional, mas infeliz. E isso tem um custo. Gabor Maté afirma: quando você começa a se curar, perde muitas pessoas. E isso é inevitável. Porque há vínculos que só existem na sua ausência de limites. Você começa a enxergar que muitos dos laços que sustentava não eram baseados em afeto real, mas em dinâmicas de necessidade, de carência, de dependência emocional mútua. Você oferecia colo, mas não recebia presença. Você era o ouvido, mas nunca era escutado. Você dizia sim por medo de perder. E agora que está dizendo não, descobre que o laço era frágil.
E dói. Porque parte de você ainda quer pertencer. Ainda tem medo de ficar só. Ainda sente saudade do conhecido, mesmo que fosse destrutivo. É como atravessar um deserto. Você já não cabe mais no velho, mas ainda não chegou no novo. Está entre mundos. O antigo você não serve mais. O novo ainda está se formando. E nesse intervalo, você se sente suspenso, perdido, vulnerável. É a travessia. Silenciosa, solitária, dolorosa, mas absolutamente necessária. Porque esse espaço vazio entre quem você era e quem está se tornando é onde nasce o verdadeiro você. Sem máscaras. Sem personagens. Sem pactos invisíveis para manter vínculos que te adoecem. É nesse espaço que você começa a construir relações diferentes, com mais respeito, com mais presença, com mais verdade. Mas até lá, você vai caminhar sozinho. E não há roteiro. Não há atalhos. Não há garantias. Só um sussurro interno dizendo: continue. Mesmo que doa. Mesmo que assuste. Mesmo que tudo em você queira voltar. Porque você sabe que voltar é se trair. É se reduzir. É abandonar tudo que já começou a despertar dentro de si. E você já não cabe mais em quem você era. A cura começa com um basta. A cura não começa num livro, nem numa palestra, nem num terapia, por mais valiosa que ela seja. Nem num retiro silencioso em meio à natureza. A cura começa quando você diz basta. Basta. De fingir que está tudo bem. Basta de sorrir enquanto sangra. Basta de colocar todo mundo em primeiro lugar e se deixar por último, sempre. Basta de se abandonar para manter qualquer coisa ou qualquer um por perto. Esse basta pode sair num sussurro, pode vir entre lágrimas, ou num momento de silêncio profundo, de olhos fechados, onde algo dentro de você simplesmente quebra. Não é grito, não é espetáculo, é só o fim. O fim de uma era dentro de você. Você percebe que não dá mais, que continuar naquele padrão está te matando. Não rápido, mas aos poucos, todo dia, um pedaço de você. Gabor Maté afirma: a verdadeira cura começa quando paramos de nos adaptar a tudo que nos faz mal e passamos a viver de forma coerente com quem realmente somos. Esse basta é o nascimento da sua integridade emocional. Ele não traz paz imediata, traz desconforto, traz medo, traz culpa, porque você foi condicionado a acreditar que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, que dizer não é rejeitar os outros, que descansar é preguiça, que sentir raiva é sinal de desequilíbrio. Mas tudo isso é mentira. O que é desequilibrado é se anular todos os dias. E quando você começa a se escolher, ainda que com medo, um novo campo de possibilidades se abre. Você começa a respirar de um jeito diferente. Começa a perceber o peso saindo dos ombros, mesmo que devagar. Começa a olhar para si com um pouco mais de compaixão. Você ainda vai tropeçar, vai hesitar, vai às vezes querer voltar à zona conhecida do sofrimento disfarçado de segurança. Mas agora você sabe. Não dá mais para viver mentindo para si. Você vai começar a dizer: hoje eu não consigo. Eu preciso de espaço. Isso me machuca. Não vou mais aceitar esse tipo de tratamento. E ao dizer essas frases, mesmo tremendo por dentro, você estará se curando. Cada limite colocado é um pedaço de amor próprio reconstruído.
Cada verdade dita é uma rachadura na máscara que te sufocava. Cada não que você pronuncia é um sim que você dá a si mesmo. A cura não é mágica, não é bonita o tempo todo, mas é real. E ela sempre começa com esse momento interno em que você reconhece: eu mereço mais. Eu não preciso me abandonar para ser amado. Eu posso existir com verdade. Esse basta é o portal. E uma vez atravessado, você nunca mais será o mesmo. O reencontro consigo mesmo. No começo, a cura é caos. Você rompe com tudo o que te machucava, mas também perde tudo que era familiar. E o silêncio que antes parecia paz, agora escanta. A verdade é que você se acostumou tanto a se distrair de si mesmo, que agora, ao ficar a sós com a sua própria presença, você estranha o vazio. Mas não é um vazio de ausência, é um vazio de espaço liberado. O espaço que antes era ocupado pelas expectativas dos outros, pelas exigências absurdas que você colocava sobre si, pelas máscaras que você usava para ser aceito. E agora que tudo isso caiu, sobra você. Só você, sem filtro, sem performance, sem aplauso. E Começo. Isso dói, porque você olha para si e não sabe muito bem quem é. Você percebe o quanto se perdeu tentando caber. Você sente medo. Medo de não se reconhecer, medo de não ser suficiente, medo de nunca mais encontrar pertencimento. Mas é justamente nesse silêncio, nesse terreno limpo, que algo começa a nascer. Não é euforia, não é libertação grandiosa, é só um sussurro, um calor leve no peito, uma lágrima que não vem de dor, mas de reconhecimento. Você começa a gostar da sua própria companhia, a não mais fugir de si, a ouvir a sua voz interior sem julgá-la. Você começa a perceber que nem toda tristeza precisa ser consertada, que nem toda raiva precisa ser reprimida, que nem toda solidão é sinal de falha. Às vezes, solidão é só o nome que damos ao retorno para casa. Gabor Maté diz: quando nos afastamos de quem realmente somos, adoecemos. Mas ao nos reconectarmos com nosso verdadeiro eu, a cura acontece naturalmente. E essa reconexão não é um evento, é um processo. Você começa a se alimentar melhor, não para agradar os outros, mas porque se respeita. Começa a dormir mais cedo, não por disciplina, mas por cuidado. Começa a dizer não com mais firmeza, não por dureza, mas por lucidez. E as pessoas ao seu redor percebem. Algumas se incomodam, outras se afastam, mas algumas se aproximam. Pessoas que não querem te usar, mas te ver. Pessoas que não exigem que você se molde, mas que você se mantenha inteiro. Pessoas que não se assustam com sua profundidade, mas mergulham com você. Essas conexões não vêm por carência. Elas surgem quando você não precisa mais preencher buracos com presença alheia. Você já não é mais um recipiente vazio implorando por migalhas. Você se tornou uma fonte, não perfeita, mas sua, não invulnerável, mas consciente. E essa consciência muda tudo. Você começa a perceber as pequenas conquistas, o não dito sem culpa, a noite dormida em paz, o dia sem crise, o sorriso espontâneo. A cura é silenciosa. Muitas vezes, ninguém do lado de fora percebe, mas você sente. Na forma como respira, na forma como se olha no espelho, na forma como não se abandona mais. O verdadeiro amor próprio. Você perdeu pessoas, perdeu espaços, perdeu vínculos que pareciam eternos, perdeu versões antigas de si mesmo que pareciam seguras. Mas, curiosamente, a maior perda foi outra. Você perdeu o medo de ser quem você é. Esse medo era invisível, mas te controlava. Era ele que te fazia se calar quando queria se posicionar, que te fazia ceder quando queria resistir, que te fazia ficar
quando tudo dentro de você já queria partir. Você não queria incomodar, não queria decepcionar, não queria ser rejeitado. Então você fazia o que fosse necessário para caber, mesmo que isso te dilacerasse por dentro. Mas agora não mais. Você percebeu que a rejeição que mais doía não era a dos outros, era a que vinha de você mesmo. Cada vez que se anulava, se traía. Cada vez que dizia sim querendo dizer não, Desrespeitava. Cada vez que se forçava a sorrir, se afastava ainda mais da sua própria verdade. E agora que você começou a se reencontrar, percebe que não dá mais para voltar. A consciência, uma vez despestada, não dorme mais. Você não consegue mais aceitar migalhas, porque agora sabe o valor do banquete, que é estar inteiro. Não consegue mais se diminuir, porque agora sente o peso da sua presença. Não consegue mais se abandonar, porque agora descobriu que existe algo sagrado dentro de você. E isso é o começo do verdadeiro amor próprio. Não o amor próprio que se grita nas redes sociais com frases prontas, mas o amor próprio silencioso. O que não precisa provar nada para ninguém. O que simplesmente é. O amor que se expressa em limites, em pausas, em escolhas honestas, em vínculos reais, que não te sufocam, não te cobram, não te exigem performances. Gabor Maté diz: você não precisa se curar para ser digno de amor, mas, ao se amar, a cura acontece. E agora você entende isso com o corpo, com o coração, com a alma. Você não é mais um projeto de alguém que tenta dar conta de tudo. Você é alguém que se permite falhar, que se permite descansar, que se permite ser humano, inteiro, imperfeito, real. O mundo pode até não entender esta sua nova versão, mas você não vive mais para agradar o mundo. Você vive para honrar sua verdade. E se isso significa ter menos gente por perto, tudo bem, porque agora você tem a si. E quem tem a si mesmo nunca mais está verdadeiramente só. A presença que você buscava nos outros agora vive dentro de você, e é desse lugar, firme, profundo, silencioso, que você pode construir tudo o que vem depois, com leveza, com escolha, com lucidez. Porque você não precisa mais sobreviver. Agora, você está pronto para viver. Se este vídeo tocou você, respira fundo, sinta o que está acontecendo aí dentro e lembre-se, a cura não é um lugar onde você chega. É o caminho que você escolhe todos os dias, quando para de se abandonar. Inscreva-se aqui no Cura de Si. Esse canal existe para ser um espaço seguro, onde você pode ouvir o que talvez nunca disseram. Você importa. Sua dor é válida. Sua cura é possível. Ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Você chegou até aqui, e isso já é cura em movimento.